Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo através do site programadordevninja.com.br. Meu nome é Francisco Lima, essa é a videoaula de número 3 do curso de CSS para iniciantes. Nesse vídeo, vamos ver as 3 formas de trabalhar com CSS em arquivos HTML. A primeira forma da gente trabalhar com CSS, inserir CSS nas nossas páginas HTML, é o que a gente chama de CSS inline. É quando a gente usa o atributo style dentro de cada tag HTML para a gente inserir, o CSS de forma individual. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui esse parágrafo 1. E aí eu venho aqui e chamo o atributo style. Aqui dentro eu poderia passar algumas propriedades CSS. Por exemplo, font size, 20px. Por exemplo, text align, center. Dessa forma é como se chama CSS inline. É quando eu coloco o atributo style dentro de cada tag independente que eu quero fazer a estilização. A segunda forma da gente inserir CSS em páginas HTML é a gente colocando aqui dentro da tag head a tag style. E aí dentro dessa tag style aqui que a gente colocar, a gente pode passar as regras. Por exemplo, eu vou fazer referência à tag P e aqui dentro eu coloco font size 20px e aqui text align center. Dessa forma eu consigo estilizar mais de um elemento CSS dentro de uma mesma tag, sem precisar fazer a separação individual, como é feita no CSS inline. Aqui eu poderia, por exemplo, criar meu texto, criar aqui uma classe, e aí aqui eu colocaria várias regras, Por exemplo, color, poderia alterar aqui a cor, colocar um hexadecimal. É um exemplo de CSS utilizando a tag style que fica dentro da tag head. Uma outra forma da gente inserir arquivos CSS dentro das nossas páginas HTML é através da criação de um arquivo CSS externo, e aí a gente faz a importação desse arquivo, desses estilos, para a nossa página HTML através da tag link. Essa tag link deve ser colocada dentro da tag head. Então aqui a gente faz a chamada da tag link e aqui passando os atributos dizendo que é uma folha de estilo do tipo CSS, e aqui nesse href, no atributo href da nossa tag link, que deve ficar dentro da tag head, a gente passa o caminho do nosso arquivo. Aqui no nosso caso, eu criei uma pasta chamada CSS e depois um arquivo chamado estilo.css. Assim eu salvo e dessa forma eu tenho aqui o nosso arquivo CSS, onde aqui eu posso colocar a minha estilização. Por exemplo, text align center. Aqui eu poderia colocar uma cor, um hexadecimal, por exemplo. E aqui eu continuaria estilizando outros elementos, Por exemplo, aqui a classe meu texto, caso ela existisse. Aqui eu poderia dar um font size 20 pixels, por exemplo. Então essas são as 3 formas da gente trabalhar com CSS em arquivos páginas HTML. Da forma inline, quando eu coloco o atributo style dentro da nossa tag HTML que eu quero estilizar. Tem também a segunda forma, que a gente coloca o estilo dentro da tag style, que deve ficar dentro da nossa tag head. E também a terceira e última forma é a gente criar um arquivo CSS separado e fazer a importação dele através da tag link. Essa tag link também deve ficar dentro da tag head do nosso arquivo HTML. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Dúvidas, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.